Paz do Senhor, meus queridos irmãos, queridos jovens. Graças a Deus, temos chegado na lição de número 4, né? Lição essa do quarto trimestre, tem sido de bênção, onde vamos aprender muito sobre os ensinamentos ditos no livro de Provérbios, né? Escrito pelo sábio Salomão, né? E para nós é motivo de muita alegria ter você aqui nos acompanhando, e através da lição que é citada, que é comentada, tenho certeza que vidas têm sido edificadas, né? Sabemos que a EBD ela é de bênção para todo cristão, toda família que frequenta a escola bíblica dominical. Você que ainda não é um frequentador, fique sabendo que você está perdendo. Temos chegado na lição número 4, com o tema hoje, proteção contra a imoralidade. Um tema esse que precisa de cautela, precisa de um bom tempo para se examinar, mas em rápido tempo vamos aqui trazer tópicos e exemplos que Salomão ele disse para nós, né? O texto principal se encontra em Provérbios, no capítulo 7, do versículo 4 até o versículo 5, que diz assim: Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, né, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. No capítulo 7 de Provérbios diz isso. O resumo da lição diz assim: a sabedoria divina nos protege da imoralidade sexual, concedendo-nos as virtudes do domínio próprio e da temperança, pois sabemos que essa questão do domínio próprio e da temperança são frutos do Espírito, né? O Espírito esse que habita em nós. E sabemos que essa questão de santidade, melhor dizendo, e contra, né, versus a imoralidade foi algo que Deus sempre exigiu do povo, né? Deus, quando ele toma para si o povo escolhido lá em Gênesis, né, em Êxodo ali, onde vai dizer melhor, Israel, ele começa a ditar, depois que ele liberta o povo, a maneira que o povo devia ser, a maneira que o povo se deveria caminhar, prosseguir, né? Porque sabemos que a igreja atual que vivemos, toda a igreja que preza pela palavra de Deus, ela vai ter a doutrina bíblica, né? E também os costumes, né? Costumes, com certeza, adotados por homem de Deus, a qual esse costume também aponta para uma identidade cristã. Pois sabemos que vestes, né, e outros costumes que nós cristãos praticamos, diz muito sobre nossa identidade cristã. Também de acordo com a palavra de Deus, que é a doutrina bíblica, a qual também nós vivemos por ela, né? Então sabemos que Deus ele sempre exigiu santidade. Ele disse: sede santo, como eu também sou santo. E ali no livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, vamos ver várias vezes Deus dizendo ao povo como se comportar, como fazer, se afastar disso, qual era o tempo, né, de se casar, todo como se sucederia quando uma pessoa pecasse. Então, tudo isso Deus ensinou lá, né? Sabemos que hoje vivemos num tempo da graça, né? E também as mesmas medidas cabem para o tempo de hoje. É claro que não vivemos hoje debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus, né? E com isso, Deus, ele sempre, como eu já disse, exigiu isso, né? E Paulo, ele lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, acompanhe comigo, por favor, e no versículo 18 até o versículo 20, ele falou também sobre essa questão à igreja de Coríntio. Diz assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e quem está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Era uma pergunta de Paulo, né? Porque vós
porque vocês foram comprados por preço, né? Sabemos que o sangue de Cristo, né, nos comprou e nos lavou de todo o pecado. Porque, e o verso 20 diz assim, porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, né? Sabemos, precisamos entender isso, que hoje, como muitos dizem e acreditamos no tempo da graça, sabemos que lá em Atos, no capítulo 2, onde foi a descida do Espírito Santo, a qual Jesus disse que ia mandar o Consolador, precisamos entender isso, que até eu não sabia há um tempo atrás, que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava nas pessoas, ou seja, precisamos entender isso com calma. O Espírito Santo ele vinha, ele tomava a pessoa, ou seja, algumas classes que Deus dava esse privilégio, que era profetas, sacerdotes e reis. Reis esse que Deus estabelecia, a qual Deus ia lá e o Espírito Santo, né, o Espírito do Senhor, ele descia, operava, e podemos ver isso várias vezes, que vinha sobre, sempre tem essa expressão, e ia embora. Mas agora Jesus, como ele diz, né, que iria morrer, voltaria ao Pai, ele diz que enviaria um Consolador, esse, o Espírito Santo, que ia morar agora, habitar dentro de nós. Olha agora que responsabilidade nós, como cristãos, temos. É como se fosse mais que uma obrigação a gente viver a moralidade cristã, né? Se apartar da imoralidade, né? E viver a moralidade cristã, que é uma santificação a qual Deus exige de nós, né? E sabemos que José, ele foi tentado na casa de Potifar, ele foi tentado e o que José fez? Fugiu da imoralidade, pois ele tinha, né? Ele tinha aquele sentimento de ser fiel a Deus, de ser temente a Deus. E podemos aqui citar vários personagens bíblicos, o Daniel, entre outros também, que foram fiel a Deus. Nós hoje somos o templo santuário e morada do Espírito Santo, né? Ele está aqui dentro de nós. Sabemos, muitas das vezes, quando erramos, nós já ficamos tristes. Por quê? Porque ele está dentro de nós e já acusa quando nós pecamos e erramos. Vamos ler também em Romanos, no capítulo 12, e o versículo 1, que diz assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, Paulo estava querendo dizer que é o seu corpo, né? Porque no Antigo Testamento, Deus requeria sacrifícios de animais, a qual ali, né, sucederia pelo sumo sacerdote, aquele sacrifício onde era para como oferta a Deus, como para pagar um voto que fizesse a Deus, e também para, em certas ocasiões, para, como eu posso dizer, para perdoar, né, pagar o pecado, né? Mas sabemos que agora, pelo tempo da graça, é nós como sacrifício vivo diante de Deus. É a nossa vida, a nossa conduta, o nosso viver que é um sacrifício vivo. Hoje a gente foi melhor, amanhã a gente vai ser melhor do que ontem e assim sucessivamente, né? Porque entendemos que Deus, ele permite que o Espírito Santo habite em nós, mas a casa que ele vem morar, ele limpa, mas precisamos mantê-la limpa. E precisamos fugir da imoralidade, a qual Deus ele sempre exigiu de nós que sejamos santos. E lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 23, diz que Deus ele vos santifique em todo espírito, alma e corpo, e sejam preservados, né? Há pessoas que dizem que Deus ele só exige de nós o coração, né? Exige de nós o coração. Não, que Deus não liga para isso. E sabemos que isso é algo errado.
é uma hipocrisia, porque Deus ele quer que nós nos apresentamos diante dele como sacrifício vivo, santo, né? Santo. Sabemos que quando aceitamos a Cristo, há quem diga assim, se eu fosse santo, Deus já teria me levado para o céu. Mas podemos dizer que no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, vários homens, porque a Bíblia ela também diz os erros e os acertos de vários homens de Deus que Deus usou. Mas podemos dizer vários homens que foram santos, né? E viviam aqui na terra. É uma expressão dita pelo povo, né? Mas sabemos que Deus ele não quer só de nós o nosso coração, mas sim todo o nosso corpo interior seja preservado, seja santificado. Pois em 2 Coríntios, no capítulo 5 e 17, diz que aquele que está em Cristo, né, nova criatura é. E o resumo da lição diz que a sabedoria divina nos protege da imoralidade sexual, né, concedendo-nos virtude do domínio próprio e da temperança. Então, quem é que vai dar o domínio próprio? Quem é que vai dar a temperança? Né? É o Espírito Santo. Né? Existe uma diferença que muitos não entendem no sentido de ser batizado. Há quem diga que o Espírito Santo ele só vem morar na pessoa quando você é batizado, ou seja, no sentido de falar em línguas. Mas sabemos que existe uma diferença no sentido que existe o batismo com o Espírito Santo, né, que é a partir do momento que aceitamos Cristo como nosso Salvador, que somos batizados com o Espírito Santo. Né? Ele vem morar em nós. E o batismo no Espírito Santo é quando ele, né, que é o amigo da noiva, que é o próprio Deus, ele concede dons, ou seja, melhor dizendo, joias. Né? E sabemos que o domínio próprio é um fruto do Espírito, né? Um fruto. E precisamos buscar esse fruto, precisamos interceder que o Espírito Santo ele nos ajude, nos dê força, mas para tudo isso também temos que ter vontade própria. Né? Além, porque o próprio Jesus disse no capítulo 26 de Mateus que devemos vigiar. Né? Observe que a palavra orar ali não vem primeiro, vem vigiar e depois orar. Vigiai e orai. Precisamos também ter intenção, fugir que nem José. Sabemos, a Bíblia não cita, mas sabemos que como o próprio Jesus disse que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, poderíamos dizer, eu me ouso a dizer que se José quisesse dar uma de forte, possivelmente estaria ali procedendo à sua queda. Mas sabemos que ele teve prudência e fugiu. Então, meus amados jovens, eu quero dizer esta palavra para vocês, né? Tem coisas que vocês ou nós só vamos vencer a partir do momento também que vamos ter iniciativa, vamos ter ação, né? De não praticar certas situações mais, de não ver mais situações que víamos, né? Mas para isso precisamos ter iniciativa e ação, fazendo tudo diferente, fugindo, lendo a palavra de Deus, orando, louvando, jejuando, né? Como dizem, né? Cavando poço, né? Queimando, como um dito que é no meio dos cristãos, queimando a carne, né? Como muitos dizem, né? Orando. E a gente só se faz isso porque sabemos, como aprendemos na lição anterior, que aquilo que vai prevalecer em nossas vidas é aquilo que mais a gente alimentar, seja o espírito que está pronto, precisamos alimentar ele com a palavra de Deus, jejum e oração, né? Ou a carne, né? Que aquilo aqui vai prevalecer. Existe uma guerra, como a palavra de Deus nos diz. Então, que possamos aprender com esse ensinamento que o sábio Salomão ele nos deixa para a nossa vida e que Deus te abençoe, que você possa compartilhar esse vídeo. Qualquer dúvida, deixe sua pergunta no comentário e compartilhe para que mais vidas que sejam alcançadas através da palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.